Olá, meus queridos irmãos, boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Nós vamos hoje, nesta aula aqui, nesse capítulo 8º do nosso livro A Satisfação de Todos os Desejos, este nosso caminho de crescimento espiritual que nós estamos fazendo aqui nessa temporada, falar hoje sobre as tentações e provações, um elemento tão importante assim para o nosso crescimento espiritual, né? E o livro ele diz assim um fato muito interessante. Deus, em sua sabedoria, determinou que as próprias tentações e tribulações resultantes de nossa condição pecaminosa podem se tornar meios importantíssimos de promover a nossa transformação em sua imagem, que é o nosso destino e vocação. Por isso, uma das principais coisas que devemos compreender com relação à jornada espiritual é que enfrentar tentações e provações é uma condição necessária para o avanço. Ou seja, né, Deus, que Ele consegue tirar um bem maior de todas as coisas, através das nossas provações e tentações, Ele consegue elevar a nossa alma, né? Então, assim, Ele permite que as provações, que as tentações aconteçam na nossa vida, e conforme nós agirmos a essas tentações, nós teremos aí a nossa elevação espiritual. E a gente sabe, né, isso é bíblico, isso é teológico, toda vez que Deus ele deseja elevar uma alma, Ele permite que ela passe por tentações, por provações e muitas vezes por humilhações também, né? Deus muitas vezes humilha as almas para que através da humildade, que é esse alicerce fundamental para a vida espiritual, essas almas assim, então elas possam, por assim, aproveitar dos benefícios da tentação e da provação. Essas provações não são agradáveis, na verdade, elas costumam ser decididamente dolorosas. Não obstante, se reagirmos da maneira correta, elas podem levar a profunda paz e santidade. Ou seja, né, ninguém quer passar por um momento de prova, por um momento de tribulação. Nós sabemos quão dolorido pode ser, e nós temos vários exemplos dos santos e de tantas pessoas, né, que já passaram por isso, e nós mesmos podemos olhar para a nossa história e ver as dificuldades que nós enfrentamos tantas e tantas vezes com as nossas provações e com as nossas tribulações. No entanto, saber estar na vontade de Deus, saber fazer a vontade de Deus, saber passar a cruz com Deus é o que vai trazer paz ao nosso coração, né? E aí, trazendo sobre Santa Teresa de Jesus, ela ensina que algumas tentações têm sua origem principalmente na nossa própria natureza humana corrompida, ou seja, nos nossos vícios, nas nossas paixões desordenadas, né, com os nossos desejos caóticos, inclinados ao pecado e cegos por causa dele. Toda desordem, todo vício vai gerar em nós consequências. São aquela semeadura que nós fazemos no mal que vai fazer com que colhamos também frutos ruins. E aí ela diz também que outras têm raiz na sabedoria convencional do mundo, que costuma ser inimiga dos caminhos de Deus. Então o mundo hoje ele tem uma sabedoria que é contrária à vontade de Deus. Então aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo coloca diante de nós, muitas vezes nos faz semear coisas que colheremos futuramente também, que será para nós tentações, provações e momentos de dificuldade. E outras ainda são instigadas pelo demônio. Santa Teresa descreve o diabo como uma lima silenciosa que age sorrateiramente para conduzir-nos a decisões imprudentes e prejudicar-nos. Avançar na vida espiritual significa estar cada vez mais livre da sujeição e tais influências e sujeitar-se cada vez mais ao Espírito de Deus. Além disso, entender o que acontece conosco é de grande serventia para a nossa libertação. De fato, a verdade nos libertará. Então, diante disso, a gente vê a importância do autoconhecimento, a importância de sabermos a nossa fragilidade, a nossa pequenez,
E aí a santa ela vem trazendo aqui alguns exemplos. Nós temos esses exemplos de Santa Teresa de Jesus, e nós também vamos ter vários outros exemplos de Santa Teresinha, né? Então esse capítulo nós vamos dividir ele em duas partes, e nós falaremos um pouquinho mais profundamente sobre as tentações na parte 2, e nessa parte aqui nós vamos trazer esses exemplos. Tanto que Santa Teresa ela nos fala das tentações comuns, que é própria dos primeiros estágios da jornada, né, que as pessoas que estão iniciando a sua jornada, como os próprios exemplos de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que nós possamos ser firmes e fortes na tentação e na provação e na nossa caminhada, a rude montanha da perfeição, como assim nos diz Santa Teresinha. Então, Santa Teresa ela coloca que um convertido, ele vai sofrer, né? A pessoa que adentrou o castelo espiritual, que está procurando um progresso espiritual, mesmo uma pessoa, por exemplo, que ela já está na igreja há muitos e muitos anos, mas agora que ela está enveredando nessa caminhada para dentro de si, para crescer espiritualmente, como foi o caso de muitos santos e da própria santa, né? Que aos 40 anos é que ela começou a evoluir e a caminhar verdadeiramente no caminho espiritual, né? Então ela diz que quando nós estamos nesse início de jornada, algumas tentações são bem comuns, própria desses três espíritos, né? O meu espírito próprio, o espírito do mundo, o espírito da carne, né? Que é o meu espírito próprio, o espírito do mundo e o espírito das trevas, o demônio, que são os causadores das tentações. E o primeiro deles é o fervor imaturo. Então ela diz que quando a pessoa ela começa na vida espiritual, ela aponta o fervor indiscreto como um grave perigo, né? E São Bernardo de Claraval usa exatamente a mesma expressão, fervor indiscreto, e acrescenta a ela a intemperança incrivelmente obstinada. Por vezes o diabo pode agir de modo a levar uma pessoa a exceder no que diz respeito ao sacrifício, ao comprometimento e ao fervor. Então a pessoa ela está tão assim ansiosa, né, por aquela via, por aquela vida, por aquela descoberta que ela fez do amor de Deus, que ela começa assim de alguma forma a exagerar nas suas atitudes, né? No excesso de fervor, no excesso, por exemplo, muitas vezes até de julgamento, porque ela quer que todas as pessoas sigam a lei, que todas as pessoas estejam retas, então ela começa a observar todo mundo. Então essa pessoa ela é imprudente e excessiva. Como exemplos, o próprio São Bernardo de Claraval também aponta pessoas que são tentadas a acordar mais cedo para rezar mais e por causa disso cair no sono nos momentos regulares de oração. Então são aquelas pessoas que de repente elas querem abraçar o mundo, elas querem fazer todos os tipos de devoção, todos os tipos de penitência, todos os tipos de sacrifícios, mas ela não consegue ser fiel ao básico, né? E aí às vezes pelo excesso é aí que o demônio vem e puxa essa pessoa e a derruba, né? Então é isso que nós precisamos também entender, tá bom? E outra coisa também são as prioridades equivocadas, né? Santa Teresa d'Ávila ensina que um perigo oposto ao fervor imprudente é a distração oriunda do envolvimento excessivo em atividades mundanas. Enquanto um está em excesso, né, para as práticas que podem levar à vaidade, ao orgulho, a se achar mais que os outros e até se perder no ativismo espiritual, o outro ele tem excessos, né? Então ele tá com um pé no mundo e outro pé nas coisas de Deus. Então joga desculpa no trabalho, joga desculpa em tantas coisas para não ser fiel àquilo que Deus deu, né? E aqui eu abro um parênteses como um parênteses assim como um adendo meu mesmo ali, né, de outros exercícios espirituais de outros autores que a gente estuda também sobre a teologia mística, que é a pessoa ser fiel assim à sua santificação de estado. São aquelas pessoas que, por exemplo, são perfeitos pregadores,
perfeitos ministros de louvor, exercem um papel esplêndido lá fora, mas em casa a pessoa está em falta, né? Os filhos não são assistidos, a esposa não é assistida, o marido não é assistido e não se provê o necessário para casa porque está buscando ali as coisas do reino, mas nós temos a nossa obrigação de Estado e essa obrigação de Estado ela não pode ficar esquecida, porque é por ela que nós nos santificamos. Deus vai nos perguntar daquilo que é mais próximo de nós, né, como a nossa obrigação, e não daquilo que das nossas aparições no púlpito ou nos palcos ali diante da nossa evangelização, mas daquela evangelização que é concreta no ato, no nosso dia a dia, daquelas pessoas que nos conhecem, né? E Santa Teresa d'Ávila ela dá um conselho para lutar com a capacidade de nossa mente e o dom que Deus nos dá. E ela diz assim: a memória mostra a alma onde todas essas coisas acabam, mantendo sempre diante dos seus olhos a morte daqueles que encontraram grande alegria nelas. Pela memória, ela vê como alguns sofreram morte repentina e quão depressa são esquecidos por todos. Alguns a quem conheceram uma grande prosperidade e estão debaixo da terra, e seus túmulos são pisados pelas pessoas. Essa própria alma já passou várias vezes por tais túmulos. Ela reflete sobre os muitos vermes que estão pululando sobre os cadáveres e pensa ainda sobre muitas outras coisas. A vontade está inclinada a amar depois de ver incontáveis sinais de amor. Ela deseja retribuir parte disso, sobretudo, e ela tem sempre em mente como esse verdadeiro amante jamais a abandona, acompanhando-a e dando-lhe vida e existência. Então, o intelecto ajuda a perceber que ela não poderia encontrar melhor amigo, mesmo que vivesse muitos anos, que o mundo inteiro está cheio de falsidade e que também essas alegrias que o diabo lhe dá estão cheias de provações, preocupações e contradições. Porque é bem verdade, né? O demônio, nós começamos a aventurar-nos com Deus, o demônio vai apresentando sucesso, né? Sucesso que de repente até mesmo no caminho de Deus vai nos envaidecer, vai nos fazer ter um apego excessivo à nossa imagem, né, aquilo que vão pensar de nós, ou às vezes um sucesso até mesmo assim financeiro. Então a pessoa ela vai podendo adquirir bens, adquirir viagens, adquirir coisas e sem perceber tem um apego exacerbado às coisas do mundo que vai afastando de Deus. É preciso tomar cuidado. E um outro fator também, uma outra tentação comum que a Santa vem nos apontar é aquele questionamento que sempre nos aparece: Deus é justo? Né? Se Deus é justo, por que parece que os ímpios sempre estão vencendo? Né? Parece que ela diz assim: é olhar para os maus e perguntar-se por que eles parecem ter tanto êxito, enquanto os justos se indagam por que as coisas vão tão mal para si. Mais uma vez, a solução é observar o quadro geral da realidade à luz da eternidade que nos é revelada pela palavra de Deus. Não se pode julgar corretamente quão boa ou ruim parece ser a sorte das pessoas nessa vida, exceto à luz de como tudo termina, à luz da eternidade. Ou seja, ainda que o ímpio pareça prosperar, ainda que os maus pareçam estar sempre na vantagem deste mundo, eles não estão privados do julgamento de Deus, né, e da promessa de Deus da felicidade eterna. Então, se o nosso olhar, se o nosso coração está diante do prêmio eterno, não dos prazeres deste mundo, nós não cairemos nessa tentação de se sentir abandonado por Deus. Por que Deus permitiu essa provação na minha vida? Por que Deus não olha para mim? Por quê? Né? Essa falta de conhecimento de Deus. E ela diz ainda assim, né? Resistir às tentações de tornar a procurar as coisas e os prazeres do mundo, ou as pessoas que nos tentam a pecar, pode ser um verdadeiro tormento para a alma nesses primeiros estágios. Tendo aderido a essas coisas, a alma vivenciará uma privação e um esvaziamento realmente doloroso. São João da Cruz chama essa purificação de noite escura dos sentidos.
São Francisco de Sales, por sua vez, descreve alguns aspectos dessa agonia expiatória inicial. Bem pode acontecer que essa mudança de vida nos cause muito problema. Acenastes um grande adeus geral à insensatez e às vaidades do mundo. Isso pode gerar um sentimento de tristeza e desalento. Caso isso aconteça, tende um pouco de paciência, eu vos rogo, pois passará. Tudo parecerá um pouco estranho porque é novo, mas quando tais sentimentos passarem, recebereis bênçãos sem conta. Então é isso que São Francisco de Sales ali nos fala. Não obstante fazer-nos suportar essas tentações e provações, é exatamente o remédio que o Senhor usa para curar-nos. Então vencer as tentações, vencer as provações é o remédio que o Senhor nos dá para nos curar, para nos tornar forte. Quando a gente quer adquirir músculo, é fazendo exercício que o músculo vem. São os calos da nossa mão, os calos dos nossos pés que nos protegem, né, para o trabalho árduo. Assim também é com as coisas do Senhor. Muitos dos santos falam da importância do autoconhecimento com relação à nossa própria condição de pecadores, mas sem jamais apartá-lo da consciência da misericórdia de Deus. Se não tivermos consciência suficiente de nossos pecados e fraqueza, a presunção e o orgulho podem tomar conta de nós. Se não estivermos suficientemente cientes da misericórdia de Deus, os perigos serão o desalento e o medo e o desespero. Também aqui, estar em contato com um diretor ou amigo espiritual maduro é muito útil. Desculpa. Então, assim, é muito importante isso. Nós precisamos ter essa consciência suficiente da nossa fraqueza e do nosso pecado, mas nós não podemos deixar de ter um olhar de misericórdia, que a misericórdia de Deus, ela nos acompanha, né? Então é aí que nós podemos então nos ater a Santa Teresinha do Menino Jesus. Como exceder demais a nossa fraqueza pode nos levar a um caminho onde nós perderemos a esperança. Confiar na misericórdia de Deus, né? Sem que também a gente coloque essa misericórdia como uma bengala que me prive de mudar de vida, mas confiar na misericórdia de Deus. Então é esse caminho que me ajudará definitivamente no meu processo ali de conversão, nas minhas provações e tentações. Então agora onde a gente traz aqui os exemplos de Santa Teresinha do Menino Jesus para que nós possamos viver essa vida dessa forma. A primeira delas é a abnegação cotidiana no serviço do amor. Santa Teresinha, ela traz os próprios ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, né? E ela sabia que não era capaz de grandes feitos de serviço ou testemunho público, e que também não era chamada a eles. Todavia, ela decidiu não ser menos generosa e aproveitar as pequenas coisas da vida diária para exercitar a abnegação e carregar a sua cruz por amor a Deus e ao próximo, que são aquelas pequenas mortificações que Santa Teresinha fala, né? Então, as pequenas mortificações do nosso dia a dia ser ofertado. Então, pequenas tentações que nos aparecem, oportunidades de oferecer a Deus como sacrifício, como amor. Então, a espera purifica, né? Santa Teresinha traz esse exemplo de esperar em Deus normalmente. Às vezes a gente quer uma coisa nesse momento, mas o tempo de Deus é outro. Através da espera, Deus está purificando. E ela cita, por exemplo, quando ela teve que esperar para entrar no Carmelo, né? E as várias esperas da própria santa. E ela diz assim, Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Nós estamos nos exemplos dela agora. Minhas mortificações consistiam em subjugar minha vontade, sempre tão disposta a impor-se aos outros, em calar uma resposta, em fazer pequenos serviços sem reconhecimento, em não se recostar em um encosto quando se sentava, etc, etc. Foi mediante a prática desses nada que me preparei para tornar-me a noiva de Jesus. Então, essa espera
de Deus, das demoras de Deus e das pequenas condições que ela tinha de se oferecer em sacrifício. Pequenos nada, como ela mesma dizia, né? Mas que Deus vinha nesse nada e transformava esses nadas em amor. E ela também falava da abnegação diária. No mosteiro, Santa Teresinha conduziu sua vida nessa mesma linha, aproveitando as oportunidades que tinha de não ceder à sua obstinação ou ao amor próprio nos pequenos desafios da vida cotidiana com outras pessoas. O mais difícil para Santa Teresinha era não se justificar quando acusada de algo de que não tinha culpa, né? Mas ela fazia esses pequenos atos de não se justificar como uma forma de oferta, né? De purificação, de viver assim forte nas tentações e nas dificuldades de vida. Ela destaca sua atribuição de trabalhar na cozinha como um excelente meio de colocar meu amor próprio em seu devido lugar, isto é, debaixo dos meus pés. Além de vivenciar os aborrecimentos normais de trabalhar com outras pessoas em uma tarefa tão comum como uma de suas irmãs tinha sido desligada para a mesma função que ela, Santa Teresinha tinha de conter seu grande desejo de conversar livremente, como elas costumavam fazer por causa da regra do silêncio. Ela ainda cita inúmeras outras oportunidades para pequenas mortificações, de tentar agradar a uma irmã idosa colocada sob seus cuidados, a qual era quase impossível agradar, de tentar não reagir ao espirrarem nela água suja da lavagem das roupas, de ter seus instrumentos de pintura tirados do lugar, de tolerar pacientemente os estalos que uma freira fazia durante a oração comunitária, que ela finalmente conseguiu oferecer ao Senhor, observando que essa oração ofertada não era a oração de quietude, de abster-se de fazer perguntas para satisfazer sua curiosidade enquanto desempenhava suas tarefas na formação das noviças, perguntas que não tinham relação nenhuma com suas funções, e assim tentar não atrair seu coração a mim. Todas essas e outras mortificações ela acabou conseguindo oferecer ao Senhor. Aí a gente para pensar no nosso dia a dia, né? Quantas coisas a gente também não teria para oferecer nos nossos pequenos nada, né? De às vezes engolir seco uma pessoa que fala mal conosco, de um ato de amor para uma pessoa que é ríspida também conosco, né? As pessoas que nos tratam de forma indesejada, ser cortês com todo mundo, dar um sorriso a todos, mesmo quando às vezes o nosso coração está amargurado, às vezes a gente está querendo um abraço, está querendo ser cuidado, mas renunciar a si mesmo por amor a Cristo, cuidar de outro que está precisando, e assim por diante, né? Teremos na nossa vida, pelo exemplo de Santa Teresinha, grandes e grandes oportunidades de nos fortalecermos na caridade, no amor, na paciência, e assim sermos fortes nas tentações. Quando vierem as grandes provas, as grandes tentações, porque nós nos subjugamos, porque nós nos esforçamos, criamos músculos através das pequenas abnegações diárias, nós estaremos fortes para lutarmos contra as tentações e provações que nos vierem. E outra coisa que Santa Teresinha também nos coloca é: não perca nenhuma oportunidade. Ai de mim, quando penso no tempo de meu noviciado, vejo como eu era imperfeita, exasperava-me tanto por coisas tão pequenas que hoje me fazem rir. Ah, como o Senhor é bom por ter amadurecido a minha alma e lhe dado asas. Mas a santa também percebe que provavelmente ainda é cheia de defeitos e que em algum momento futuro, a época que agora parece tão madura, também será vista como repleta de imperfeições. Então, ou seja, né, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos para ir cada vez mais crescendo. Uma coisa que é difícil hoje, amanhã já é mais fácil, e a gente olha para trás e vê o quanto que a gente cresceu, né? E assim sucessivamente, porque nós nunca pararemos de crescer. E outra coisa que Santa Teresinha nos traz também, nosso vídeo já está ficando um pouco longo, mas eu vou terminar para que nós possamos nos dedicar à parte 2, né? Que ela fala que é amar como Ele, né? Então, em tudo nós termos como termômetro, como modelo Jesus. Eu não devo amar os meus irmãos, eu não devo amar os meus filhos, eu não devo amar
o meu esposo, as pessoas que estão próximas de mim, meus irmãos de comunidade, como a mim mesmo, mas eu devo amar como ele, porque muitas vezes nem eu sei me amar, mas eu sei que Deus me ama perfeitamente, que Deus me ama de todas as formas necessárias. Ao meditar sobre essas palavras de Jesus, entendi como era imperfeito o meu amor por minhas irmãs. Vi que eu não as amava como Deus as ama. Compreendo agora que a caridade consiste em tolerar as falhas dos outros, em não se surpreender com suas fraquezas, em edificar-se pelos menores atos de virtude que vemos praticar. Já não é uma questão de amar o próximo como a si mesmo, mas de amá-lo como ele, Jesus, o amou e o amará até a consumação dos tempos. Senhor, sei que não ordenais o impossível. Conheceis melhor que eu minha fraqueza e imperfeição. Sabeis muito que eu nunca seria capaz de amar minhas irmãs como vós a amais, a menos que vós, ó meu Jesus, as amasse em mim. Sim, eu o sinto. Quando sou caridosa, é apenas Jesus que está agindo em mim. E quando mais unida estou a Ele, mais também amo minhas irmãs. Então é isso que eu sempre digo para os meus filhos espirituais, né? Que eu aprendi com Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando o nosso próximo for difícil de amar, que nós peçamos emprestado o amor de Jesus, né? Quando nós pedirmos emprestado o amor de Jesus e Ele vier amar em nós, o amor será fácil, porque será Ele amando. E nós saberemos também que nós, por nós mesmos nada podemos, mas Deus em nós pode grandes coisas. E essas grandes coisas são benefícios para a nossa alma, nos fortalecerá e nos fará crescer. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, o nosso grande modelo de virtude. E na próxima, nós vamos então, no capítulo 2, estar conversando sobre como lidar com a tentação.